Voltamos a apresentar Debate 2016. Estamos de volta com o debate decisivo do primeiro turno das eleições 2016 em Limeira. Debate que é realizado pela Educadora, pela Stereosom, que tem o apoio de mídia da Gazeta de Limeira e que é co-realizado pela ACIL, pelo CIESP e pela Fiesp. Nós estamos ao vivo no auditório da ACIL, especialmente nós estamos ao vivo na Educadora, no portal educadora.am, nos aplicativos da Educadora, no canal da Educadora, no YouTube, educadora.tv. A Educadora agora é TV. Inscreva-se no canal, curta o canal e também na opção Live on Facebook. Você pode curtir a página da Educadora e acompanhar ao vivo, com áudio e imagem, o debate entre os principais candidatos nessa disputa do primeiro turno, apresentado, repito, ao vivo do auditório da ACIL. Neste bloco, que será o último do debate, candidato pergunta a candidato, novamente tema livre, o candidato escolhe o tema que quer perguntar e escolhe também para quem vai perguntar. Eu peço novamente a ajuda da Diana Alvaredo. Nós vamos sortear agora quem perguntará primeiro neste bloco. A primeira pergunta deste bloco é do candidato Mário Botion. Por favor, candidato Mário, se o senhor quiser, eu entendo o cansaço dos candidatos nessa reta final, se o senhor quiser perguntar e responder, o senhor e todos os senhores, sentados, não há problema nenhum. O senhor escolhe perguntar para quem, candidato? Para o Cláudio Marques. Cláudio Marques vai responder a pergunta do candidato Mário Botion. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Nós insistimos de maneira muito intensa que vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a segurança, vamos melhorar o transporte público, vamos melhorar a educação, mas precisamos para tudo isso de desenvolvimento. E isso será, de primeira hora, a coisa mais importante do nosso governo, trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. E está lá no nosso plano de governo, que foi construído ouvindo a população em todos os segmentos e executaremos a partir de 1º de janeiro de 2017 e podemos decidir isso já no próximo domingo, dia 2 de janeiro. Candidato, eu quero fazer uma colocação e uma pergunta para o senhor. A atual administração foi para a China e para Dubai no início do mandato. Gastou R$78 mil do nosso dinheiro, do meu, do seu e de todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo pela internet. Queria saber do senhor, se o senhor sabe o que aconteceu e o que a atual administração trouxe com essa viagem para o município. Candidato Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato, eu estou usando esse processo eleitoral e a população que nos ouve, que nos conhece, que teve a oportunidade de se reunir conosco para a gente apresentar as propostas, de discutir as propostas que interessam para o nosso povo. Quem está em casa nos ouvindo, através da internet, sabe dos grandes dilemas e desafios que nós temos que enfrentar na área da saúde, na questão das especialidades, na área da moradia popular, na área da melhoria da qualidade de educação, mas fundamental a questão do desenvolvimento. Só o desenvolvimento do nosso município irá permitir a geração de emprego, a geração de renda e falar na melhoria da prestação dos serviços públicos. É por isso que o nosso programa de governo dá ênfase para a questão do desenvolvimento, apresentando um projeto estratégico de longo prazo para a Limeira que nós queremos nos próximos 30 anos. E é por isso que nós versamos o nosso horário eleitoral a respeito da importância da duplicação da Limeira-Mojimirim. A Limeira-Mojimirim é uma rodovia estratégica que favorece a instalação de empresas no nosso município. Falamos da importância de construção de acessos e marginais na rodovia Limeira-Piracicaba, bem como na rodovia Anhanguera e na rodovia Bandeirantes. Falamos da importância de imediatamente, de forma emergente, falar sobre a ampliação do nosso aterro sanitário municipal, permitindo segurança para as nossas empresas. Portanto, a questão do desenvolvimento, ela requer do próximo gestor, e espero que seja a candidatura Cláudio Marques, 13, que esteja à frente de um amplo projeto que possa discutir Limeira para os próximos 30 anos. Nesse sentido, me coloco como um grande articulador de um projeto estratégico para desenvolvermos o município, gerando renda, gerando emprego e favorecendo a qualidade de vida da nossa população. Candidato Mário, o senhor tem 45 segundos. Candidato,
talvez o senhor não tenha respondido, porque o senhor não sabe o que veio dessa viagem da atual administração, que consumiu recursos nossos para trazer negócios, trazer investimentos. Eu não sei, parece que o senhor também não sabe, e nem a população sabe. Desenvolvimento é uma questão importante, tem muitas alternativas. Um planejamento estratégico deve ser realizado e nós faremos isso para um universo de 30 ou 35 anos. Mas tem ações pontuais, como, por exemplo, investir na divulgação de um setor importante em Limeira, que é o setor de produção de mudas cítricas, frutíferas e ornamentais. Um setor importantíssimo que pode ser alentado a criar novos empregos com investimento em propaganda, divulgando as ações desse setor importante. Muito obrigado, candidato Mário. A tréplica de 45 segundos do candidato Cláudio. Quem está nos ouvindo sabe do nosso compromisso, do meu compromisso, que a minha candidatura expressa, na melhoria da qualidade de vida de todos os serviços. E para isso nós precisamos desenvolver o município de Limeira. Por muitos anos ficamos reféns de uma leitura política equivocada que não tratava o desenvolvimento do município como prioridade. Eu considero que o aspecto desenvolvimento é prioridade, porque tenho andado pela cidade e a população tem os reclames acerca da geração de emprego, geração de renda, destacado a importância de nós conseguirmos profissionalizarmos alguns aspectos da administração para permitirmos celeridade na aprovação de projetos para os nossos pequenos investidores. Esse é o tempo esgotado, candidato. Vamos sortear o próximo candidato a perguntar. Está aqui o nome de Cláudio Marques, exatamente, o candidato Cláudio Marques vai perguntar. O senhor escolhe perguntar a quem, candidato? O candidato Eliseu que está chorando aqui para perguntar para ele, mas não vou perguntar não, não desta vez. Mário, Candidato queria Mário, saber se pergunta, consta no seu programa de governo alguma defesa, algum compromisso num projeto habitacional para o nosso município. 2 minutos para a resposta, candidato. Aliás, me permita, o senhor não quer completar a pergunta? O senhor fez a pergunta em 20 segundos. A pergunta está suficiente. Muito bem, 2 minutos, candidato Mário. Candidato Cláudio, esse é um assunto muito importante e nas andanças que fiz ao longo desse ano e meio, desde janeiro do ano passado, com mais de 615 reuniões realizadas em casa de famílias, que chamaram os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos, para discutirmos as questões do nosso município. A habitação é sempre um item importante e comentado. A habitação tem vários aspectos que nós precisamos trazer a público e à tona. As verbas para habitação, elas são todas de programa federal e estadual. Tudo que foi realizado no município até agora, muito bem, parabéns ao governo federal que estabeleceu e destinou, e ao estadual que destinou verbas para o nosso município. E nós vamos continuar fazendo gestões, sim, junto ao governo do estado e ao governo federal, para melhorar, aumentar e ampliar a destinação de verbas para os programas habitacionais. Mas, além disso, o município pode, nós faremos, trabalhar com os lotes urbanizados, de maneira tranquila, reta, trazendo a oportunidade para as pessoas de baixa renda, que se enquadram dentro dos quadros de seleção, de pontuação e seleção, para participar desse processo. Uma outra coisa que é importante é nós melhorarmos essa situação dos processos de inscrição, de pontuação e de seleção das pessoas. Eu, enquanto vereador, aprovei na Câmara Municipal, à época, uma alteração na legislação que aumentava a pontuação das pessoas que moram em Limeira há mais tempo, para que elas tivessem algum tipo de prioridade a mais dentro do processo. Tem pessoas que falam, eu estou há 40 anos aqui, moro aqui, participei de todas as inscrições e não consegui obter uma casa própria. E isso é fato e é realidade. Nós mudamos e melhoramos, mas nós vamos ampliar essa questão do programa de inscrição, seleção e destinação de casas próprias para cidadãos que realmente necessitem. Muito obrigado, candidato. 45 segundos agora para o Cláudio Marques. Essa questão da moradia é uma questão de primeira ordem para a população que está nos ouvindo. O município de Limeira precisa dar passos largos no sentido de implantar uma política municipal que atenda a nossa população. Evidente, com relações, estabelecendo convênios com os 2 entes, estadual e federal. Mas eu gostaria de falar que, sob a gestão do presidente Lula, da presidente Dilma, nós implantamos o programa Minha Casa Minha Vida, que permitiu a contratação de mais de 3 milhões de contratos para distribuir casas pelo país.
O governo de plantão propõe a extinção ou a redução do Minha Casa Minha Vida. Falo isso com grande desalento, porque é fundamental que nós possamos ter uma figura pública. Tempo esgotado, candidato Mário Botion, 45 segundos para a sua tréplica. Nós faremos ainda com relação aos processos de inscrição, pontuação e seleção, a transparência de fato e verdadeira desse processo. Enquanto vereador, eu propus a mudança do sistema de divulgação e não foi aceito à época pelo governo que foi cassado, não é? Mas nós mudaremos isso, daremos transparência, todo cidadão vai ter informação de todo mundo para evitar o que tem acontecido nos últimos anos, ou nos últimos anos e na atual administração, onde existe muita dúvida com relação a seguir exatamente aquele programa de seleção que as pessoas foram pontuadas e selecionadas. Nós vamos mudar essa questão e na Secretaria da Habitação teremos técnicos como diretor, técnicos formados e conhecedores do assunto, é isso que faremos. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear o próximo candidato a perguntar neste bloco, o último bloco do debate, é o candidato Murilo Félix. Candidato Murilo, o senhor tem 1 minuto para perguntar. Por favor, candidato. O candidato escolhe para quem Posso perguntar. escolher qualquer um deles, Sim, né? o candidato Certo. escolhe. Vou fazer a pergunta para o Eliseu Daniel. Candidato, só um segundo. Candidatos Murilo e Eliseu, só um esclarecimento, já responderam os candidatos Cláudio e Mário. O máximo de respostas que podem dar candidatos é 2 respostas. Então, ainda podem ser perguntados todos os candidatos. O candidato Murilo opta por perguntar ao Eliseu. Candidato, se eu for eleito prefeito, eu vou voltar a construir escolas e creches e sanar essa dificuldade que as pessoas têm para vagas em creches. A pergunta que eu faço ao candidato é o seguinte: o que o senhor pensa, além de construir creches e escolas, qual é o pensamento do senhor em relação a algo novo na área administrativa na educação? O que o senhor pretende aplicar em relação às creches? O senhor tem mais 30 segundos para a pergunta. Quero agradecer o Murilo pela pergunta, muito bom. Eu achei que eu ia passar sem responder nesse bloco. Para mim é muito importante expor as minhas ideias. Murilo, eu defendo sim a construção de creches. E não vou precisar ficar fazendo 600 reuniões para saber que nós temos 1.700 crianças sem vaga nas creches. Isso se resolve de 2 formas: construindo creches e ampliando o Bolsa Creche, que é um projeto que eu fui coautor, junto com o deputado Miguel Lombardi, hoje deputado, e nós aprovamos o Bolsa Creche e lutamos para que ele fosse implementado e hoje atende 1.500 crianças. Importante ressaltar, o governo atual criou, sendo benevolente, talvez umas 150 vagas de creche, porque os dados oficiais mostram que hoje nós temos 4.150 vagas. Em 2012 já eram mais de 4.000, ou seja, muito pouco se fez, prometeu-se 10 creches e não construiu. Nós faremos isso. De que forma, Murilo? Vamos buscar recursos junto ao governador do estado, que é do meu partido, e o Alckmin já declarou apoio à nossa candidatura, e vamos buscar junto ao governo federal, que é do partido do meu vice-prefeito, Carlos Mazzutti, porque a construção, às vezes o valor é elevado. Mais que isso, precisamos valorizar o servidor público municipal. E aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta. Os educadores precisam constantemente de tratamento diferenciado, de preparo e de treinamento para melhorias. O valor do Fundeb hoje, que é o dinheiro que vem do governo federal para a educação, era para ser gasto no máximo 60% no salário dos professores e o resto nos demais trabalhadores da educação. E hoje esse valor ultrapassa 100%. Então eu acredito que somente com investimento nos servidores e melhoria constante, nós vamos efetivamente mudar a educação de Limeira. Muito obrigado, candidato Eliseu. Candidato Murilo, a sua réplica. Da minha parte, nós vamos voltar ao horário antigo das creches. É preciso criar uma equipe multidisciplinar para que atenda esses alunos nas creches com fonoaudiólogos, com psiquiatras, com fisioterapeutas. É preciso também que a prefeitura invista mais na merenda escolar, tanto na rede municipal como também na rede do estado. É preciso que haja professores educativos infantis. Hoje as creches só têm as monitoras. Outra ideia nossa também é repensar a situação profissional das monitoras. É
preciso que a prefeitura converse com as monitoras e resolva esse problema que elas têm reclamado muito. Como eu já disse aqui também, em relação às mães, é preciso ter médicos pediatras à disposição das creches. Muito obrigado, candidato. A sua tréplica, 45 segundos, candidato Eliseu. A volta do horário, isso daí é uma medida simples, isso aí não é nem questão de plano de governo, isso é uma decisão administrativa, toma-se e resolve o problema. Valorização dos educadores, como eu disse, inclui os funcionários das escolas, não apenas as monitoras, que são aquelas que prestam um serviço maravilhoso no cuidado, no banho, no trocar, no alimentar as nossas crianças. Para elas, nós daremos todo esse suporte, todo esse apoio. E, além disso, nós precisamos discutir em Limeira a verdadeira escola em período integral. Hoje, a propaganda oficial fala em 31 escolas em período integral, só que das escolas é apenas uma pequena parte dos alunos. Algumas são todos, mas a maioria, 25 escolas, 4, 5%, 10%. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear mais um nome de mais um candidato que perguntará para a câmera o candidato Paulo Radiche. Por favor, candidato, o senhor escolhe perguntar para quem? Candidato Mário Botion. O senhor tem 1 minuto para a pergunta, candidato. Candidato Mário Botion, nós, durante o nosso governo, nós herdamos a Prefeitura Municipal na área da segurança completamente desestruturada. 40 viaturas, apenas 6 tinham condição de rodar, mas viviam mais na oficina do que rodando. Uniformes rasgados, coletes vencidos, mesmo assim para apenas 1/3 dos guardas. Armamento vencido, que nós tivemos que renovar, tirar a arma dos guardas por 3 dias. Nós tivemos que fazer muitas ações sem tecnologia. Para ligar no 53 fazer uma denúncia, era necessário ter crédito. E, além disso, a completa ausência de planejamento e a nossa cidade entregue à criminalidade. Só furto e roubo de veículos, nós éramos a 2ª cidade do estado nesse quesito. E nós fizemos muitas mudanças. Nós reformulamos toda a estrutura da guarda com tecnologia, treinamento de homens, e principalmente com gestão correta e adequada. Eu quero saber exatamente o que o senhor propõe de inovador nessa área. Sua resposta, candidato Mário Botion. Você que nos assiste e nos acompanha pelas mídias, pode nos ajudar já no domingo a resolver a eleição para prefeito para o próximo mandato, e a partir de 1º de janeiro de 2017, nós faremos a administração que Limeira merece e precisa. E sem olhar pelo retrovisor, nós vamos olhar pelo para-brisa, é isso que faremos. Pegaremos a prefeitura, avaliaremos a situação clara, aberta, para toda a população saber como, de que jeito e de que maneira a pegaremos, e daqui para frente nós vamos olhar pelo para-brisa e não pelo retrovisor, olhando para frente, buscando alternativas. Na segurança, nós vamos sim implantar o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança, que hoje não existe, pode existir de direito, mas de fato não acontece. Nós vamos organizar de maneira certa, de maneira clara e com a coparticipação de todas as polícias, da Polícia Civil, da Militar, da GCM, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defesa Civil, dos bombeiros, das secretarias, para fazer uma gestão organizada dos consegues. Consegue, que são os conselhos de segurança, nós temos 2, precisamos avançar e ter mais. Lá nos consegues são discutidas questões importantes, as polícias estão lá, a comunidade está lá, e a própria prefeitura está lá, mas ela não participa, mas a nossa gestão vai participar sim do Gabinete de Gestão Integrada de maneira coerente, de maneira verdadeira. E ações que nós vamos tomar, e nós vamos, eu disse isso no outro debate, eu vou repetir. Cordeirópolis tem um sistema que está funcionando, o gabinete lá funciona, nós fomos conhecer lá com o delegado William Mark, que é amigo seu de profissão. Ficamos muito entusiasmados com o modelo que tem a participação de todos, mas de verdade, não falar que tem e que fez isso, que fez aquilo outro, mas o gabinete não existe hoje, não funciona. Candidato Paulo, 45 segundos. O candidato mente, como tem mentido nessa questão, mas eu compreendo, porque o senhor não entende absolutamente nada de segurança, o que é compreensível, mas se assessorou de pessoas que entendem menos ainda do que o senhor. Limeira implantou o Gabinete de Gestão Integrada e produziu efeitos, como na Portelinha, como no planejamento em torno do Shopping Pátio, e tantas outras ações, a vinda da muralha digital, e tudo isso fez com que a criminalidade reduzisse em Limeira, furto e roubos de veículos, homicídio, em mais de 50%. Hoje Limeira é uma cidade de referência
Hoje as pessoas sabem que vivem numa cidade segura. A Guarda Municipal, ela recuperou o seu prestígio. E a Polícia Civil e Militar, elas trabalham de uma forma integrada com a Guarda Municipal. E eu aprendi isso quando fui delegado lá em Iracemápolis, onde nós conversávamos todos os dias. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato. Candidato Mário tem 45 segundos. Muito bem, candidato Paulo, quem mente é o senhor, mas eu não vou perder tempo aqui para discutir questões de natureza, dessa natureza. Eu vou dizer que o senhor entende bem de segurança sim. As ações que o senhor fez, inclusive, invadiu o Décio Degan. Vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, sabem do que eu estou falando. O delegado, o prefeito, de arma em punho, invadiu a sua casa, a sua moradia, o seu lar, que é o lugar mais sagrado que o cidadão tem. Com o propósito e com a desculpa de que estava fazendo meu bairro melhor, ou sei lá que nome que eu nem lembro mais, porque não surtiu efeito. Isso ele entende de fazer sim, de invadir a sua casa. Eu não farei isso, tenha certeza. Tempo esgotado, candidato. Vamos sortear o último candidato a perguntar neste último bloco. É exatamente o candidato Eliseu Daniel. Candidato Eliseu, escolhe perguntar para quem, candidato? Candidato Cláudio, ele não perguntou, mas eu pergunto para ele. Fique à vontade, candidato. Cláudio, eu tenho visto um discurso seu bastante filosófico. Aliás, você é filósofo. Mas filosofia não resolve o problema. O governo que você faz parte, que o seu partido é vice, PT, PSB, fez com que a cidade empobrecesse. Nós hoje temos um número muito alto de desemprego. A cidade empobreceu, nós temos uma perda de receita orçamentária bastante significativa. E não vai ser com filosofia que nós vamos trazer empresa, não vai ser com ações genéricas, superficiais, que nós vamos criar emprego, e não vai ser com discursos partidários que nós vamos fazer aumentar a receita do município, porque sem desenvolvimento econômico, nós não vamos conseguir ter desenvolvimento social. E para isso é importante o prefeito saber o que está fazendo, ter experiência administrativa, ter sido vereador, ter exercido cargo público, ter formação. Como você vê isso? Você acha importante o preparo para ser um verdadeiro prefeito e saber resolver os problemas da cidade? Quais as suas propostas para isso? 2 minutos para a resposta, candidato Cláudio. Eliseu, importante pergunta, porque nós temos uma vez mais a oportunidade de conversar com a população e expressar as nossas ideias com o objetivo de transformar a cidade e permitir uma maior qualidade de vida. Desde o primeiro dia desse processo eleitoral, tenho gastado cada segundo da minha campanha apresentando propostas que melhoram a vida da população. Eu não estou preocupado com as suas provocações, com as suas ironias, não estou preocupado com o seu perfil que verbaliza ódio, que expressa um sentimento amargurado em relação à vida. Não estou preocupado. Nós conhecemos você de longa data. Nós conhecemos, o Silvio Félix conhece. Portanto, Eliseu, quero gastar cada segundo dessa campanha conversando com a população. Temos feito caminhadas diárias, recebido o apoio da população, expressando o compromisso da nossa candidatura em resolver os grandes problemas que a cidade tem que enfrentar para voltar a se desenvolver. Presta atenção, vou explicar para você. Tratei nesse processo eleitoral da importância da duplicação da Limeira-Mogi. Limeira-Mogi é uma demanda que o município tem pleiteado há anos, é uma importante rodovia que pode ser um espaço, que é um espaço atrativo para as empresas, e o seu governo do estado nunca olhou para o município de Limeira com bons olhos, no sentido de favorecer a população limeirense, permitindo o desenvolvimento para a cidade. Tratamos também da importância de uma intervenção urgente na rotatória do Enxuto. O trânsito não pode ser uma ameaça à vida. Temos recebido diversos reclames acerca dessa rotatória, e essa rotatória diz respeito a uma intervenção urgente, tanto do governo do estado, quanto das empresas concessionárias. E a minha candidatura se coloca com compromisso absoluto de resolver essa questão, chamando as empresas, chamando o governo do estado para cumprir o seu compromisso. Quero expressar com minha candidatura uma alternativa de esperança para a cidade. Conhecemos o seu perfil, sabemos das suas ideias, e a população rejeita tanto você... Tempo esgotado, candidato. O candidato Eliseu tem 45 segundos para a réplica. Um detalhe, eu não sou do PT, não, né? Eu sou do PSDB. E quando eu falo de preparo e desse conhecimento, Cláudio, quando você fala em duplicar Limeira-Mogi, isso aí já está previsto no contrato de concessão. Vai estudar mais. É importante o candidato falar coisas concretas que efetivamente vão criar empregos para Limeira.
Quando eu falo para você apresentar a proposta, você sempre fala as mesmas coisas de forma genérica. Eu, ao contrário, tenho propostas efetivas, revisar o plano diretor, ter um programa agressivo de incentivos fiscais, reduzindo o ISS-QN, que é sobre serviços, que representa, serviço e comércio, mais de 50% do nosso PIB. Para esses segmentos é importante dar, sim, incentivos, além de outras propostas efetivas. E sou muito feliz, realizado, e não tenho ódio. Candidato Eliseu, tempo encerrado, a sua tréplica de 45 segundos, candidato Cláudio. Eliseu, você é um moço simpático, nos bastidores temos conversado, você não demonstra esse perfil que você busca representar no palco, mas é fundamental nós destacarmos a importância de nós dialogarmos com as propostas que melhoram a vida da população. Na área da saúde, Eliseu, você não deve saber porque você não usa saúde pública. A população reclama por atendimento de mais especialidades. Na área de transporte, eu sei que você nunca usou um transporte coletivo, nem sabe como que é. Um transporte coletivo carece de fundamental melhoramento para permitir dignidade para as pessoas, para os usuários que fazem uso diariamente do transporte coletivo. Na área de moradia, porque você não faz a ideia de que é um bairro popular, nem você, nem o seu partido. É fundamental que possamos superar a questão do déficit de habitação. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado, candidato Cláudio. Por favor, sentem-se, candidatos Cláudio e Eliseu. Nós estamos chegando ao final do debate. Por favor, eu peço um pouco de silêncio à plateia que se comportou tão bem até aqui. Vamos terminar bem esse debate. Eu vou fazer, por conta própria, uma mudança no regulamento do debate. Ao invés de 1 minuto para as despedidas de cada um, nós vamos conceder 1 minuto e meio para as despedidas de cada um, para as considerações finais de cada um. Meu muito obrigado à CIL, que nos recebeu, à Fiesp, ao Ciesp, muito obrigado uma vez mais à Gazeta de Limeira, muito obrigado aos nossos colaboradores da Rádio Educadora e da Rádio Estereossom, e muito obrigado à audiência. Eu já posso adiantar, por favor, pessoal, por favor, eu vou pedir um pouco de silêncio, para que eu possa concluir aqui. Eu já posso adiantar que nós batemos recordes de audiência no online, nas mídias digitais. É uma nova tendência essa eleição, é uma eleição tecnológica. A Educadora, o Grupo Bortolã de Comunicação, propuseram a Limeira, estão propondo trabalhar dentro das mais modernas tendências da tecnologia para levar o nosso conteúdo a todos os lugares. Como eu acresci 30 segundos no tempo de cada candidato, eu quero reproduzir o texto, o editorial que eu li, logo no começo do debate. Esta é a opinião da Rádio Educadora. Para quem não tenha ouvido, quem já ouviu, vai ouvir novamente. Mas é também, por que não, um recado aos senhores candidatos. E é um recado às senhoras e senhores eleitores do próximo domingo aqui em Limeira. Com a realização desse debate, o Grupo Bortolã de Comunicação reforça seu compromisso cidadão com a democracia. Esta foi, nós estamos terminando o debate, mais uma oportunidade para o eleitor limeirense conhecer planos e projetos dos principais candidatos à Prefeitura de Limeira: Cláudio Marques, Eliseu Daniel, Murilo Félix, Paulo Radiche, Mário Botion. A eleição de domingo é a primeira eleição tecnológica aqui em Limeira. Saem de cena placas e santinhos, entram em cena redes sociais e as ferramentas da internet. É também a primeira eleição, senhoras e senhores, após a deflagração da Operação Lava Jato, das passeatas com milhões de brasileiros e milhares de limeirenses nas ruas pedindo pela decência na política e dizendo não à corrupção. A Operação Lava Jato recuperou bilhões de reais desviados em esquemas de propinas. A Operação Lava Jato mandou para a cadeia políticos conhecidos, deputados, senador da República, ministros de Estado. E é por isso o maior patrimônio da nação. Mais do que isso, deixa um recado para a classe política, da qual os senhores fazem parte. Senhor Cláudio, senhor Eliseu, senhor Murilo, senhor Paulo, senhor Mário. Hajam sempre de maneira honesta. Essa também é a eleição mais equilibrada da história. Segundo as pesquisas, o jogo continua aberto. Pela primeira vez, Limeira poderá ter segundo turno. Nós estamos encerrando esse debate. Eu peço mais uma vez à plateia que tão bem se comportou e tanto colaborou para
realização exitosa desse debate. Desta vez, uma calorosa salva de palmas a todos os presentes nesse palco. Por favor. Parabéns, senhores candidatos, pela postura, parabéns pelo desempenho no debate. Nós vamos começar de trás para frente, com o candidato Mário Celso Botion. Não, candidato, nós fizemos de frente para trás, agora nós fazemos de trás para frente. Não, a regra é essa, candidato. Nós começamos de frente para trás e agora de trás para frente. Todos terão o mesmo tempo. Se o senhor quiser que a gente cumpra a regra à risca, nós estamos oferecendo um tempo a mais para que o senhor faça as suas... Eu também sou candidato, essa empresa também é. Não, a regra é essa, candidato. O senhor pode estar certo que nós não faríamos nenhuma alteração na regra a fim de beneficiar ou prejudicar ninguém. Aliás, estamos fazendo uma para beneficiá-los. Estamos concedendo mais tempo aos senhores. O senhor tem 1 minuto e 30 para as suas despedidas, candidato. Pois sim, muito obrigado, senhor Caio. Agradecer ao Grupo Bortolã, agradecer à CIL pela participação nesse encontro importante, a Ciesp e também a Gazeta de Limeira. Eu quero deixar aqui uma mensagem muito positiva a você que nos assiste e a vocês todos que nos ouvem e que participaram desse debate, ouvindo as propostas e puderam avaliar quem tem as melhores propostas, quem tem a melhor postura e a melhor condição de dirigir a nossa cidade ao longo dos próximos 4 anos. Construímos nosso plano de governo conversando com as pessoas, a quem eu sou muito grato, as famílias que nos receberam, que vão ser tratadas com carinho e atenção, que nos receberam em suas casas e que nos deram a satisfação de estarmos em primeiro lugar nas pesquisas realizadas, ou na pesquisa realizada pela Gazeta de Limeira, publicada no último domingo. Estamos quase 10 pontos à frente do segundo colocado, o que nos permite, sim, pensarmos em realizar uma eleição definitiva já no próximo domingo, escolhendo sim Mário Botion, 55, prefeito, para a partir de 1º de janeiro estarmos à frente do município, desenvolvendo as nossas atividades com a capacidade administrativa e com a experiência administrativa de gestão que nós adquirimos ao longo do tempo e a experiência de vida, da vida profissional, familiar. É isso que desejamos e depende de você realizarmos a eleição já no domingo. Mário Botion, 55, Dr. Júlio, vice. Muito obrigado, candidato Mário. Candidato Paulo, 1 minuto e meio para suas despedidas. Quero parabenizar a organização do debate, sempre importante para trazer luz à discussão do debate político. Infelizmente, isso deveria ter acontecido ao longo de 4 anos, mas tem gente que só aparece em época de eleição. Eu cheguei a Limeira para exercer minha função como delegado de polícia, me envolvi com as demandas da cidade, através dos patrulheiros, Casa de Aboios dos Romeiros, tantos conselhos de direitos de defesa que eu participei, posteriormente eleito vereador, candidato a deputado e hoje prefeito. Fomos felizes em implantar diversas políticas públicas e foi assim que nós trouxemos mais de 32 equipes de saúde da família, foi assim que nós trouxemos a escola efetiva de período integral, foi assim que nós reformulamos a segurança do nosso município, voltamos a construir casas depois de 10 anos sem entregar uma única chave e tudo isso fazendo com honestidade, tudo isso fazendo um momento em que o país atravessa uma crise e Limeira paga suas contas em dia. E Limeira não atrasa salários, e Limeira tem feito diferença em toda a região. É desta forma, dialogando com a população, andando pelas ruas, conversando com cada um, é que nós construímos esse trabalho. E queremos continuar. Para mais 4 anos, Limeira continuar avançando. Paulo Radich, 40, com Bruno Bortolã vice. É nessa caminhada, unindo a experiência que adquirimos, junto com a juventude, é que nós queremos que Limeira continue no rumo certo. No domingo, não troque o certo pelo duvidoso. Muito obrigado, candidato. Tempo esgotado. Por favor, candidato, vamos respeitar o tempo. Candidato Murilo Félix, 1 minuto e 30 segundos. Obrigado a todos pelo debate tão eficiente em que pudemos discutir as ideias. Eu aproveito para pedir o voto do eleitor. Nessa reta final, o que nós mais fizemos foi discutir ideias e tenho convicção de que eu estudei e eu me preparei para ser prefeito de Limeira. Todos esses anos, tanto na prática quanto na teoria, estudei administração de empresas, administração pública, estudei direito, também estudei fora do país a parte de políticas públicas para que nós pudéssemos fazer uma boa gestão.
Aproveito aqui também para agradecer a Mônica Kraus, que esteve junto comigo nessa reta, nessa caminhada. Fizemos um bom plano de governo. E tenho certeza, eleitor, que se nós formos eleitos, faremos uma boa gestão. Tenho convicção aqui de que eu combati o bom combate. Tenho convicção de que o nosso plano de governo é o melhor. E eu peço a você, eleitor, que nesse domingo, nas urnas, vote 12 para prefeito, Murilo Félix, com Mônica Kraus vice, e também vote nos nossos vereadores. Tenho convicção de que nós juntos poderemos fazer Limeira voltar a crescer, trazer mais indústrias para a cidade, construir mais escolas, mais creches, fazer mais obras, voltar à saúde como era antes, onde as pessoas não têm mais que aguardar em fila de espera e não tem mais médicos especialistas. Vote em Murilo Félix, 12 para prefeito, nesse domingo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Eliseu Daniel. Microfone desligado, por favor, a técnica. Nos ajude aqui. Teste. Agora sim, candidato. Agora o tempo de 1 minuto. Vamos aguardar mais alguns segundos. Agora sim, candidato, fique à vontade. Quero agradecer a iniciativa da ACIL e da Rádio Educadora. E antes de fazer a minha consideração final, dizer, pela desinformação do candidato que me antecedeu, eu andei muito de ônibus, graças a Deus, fui açougueiro, sou filho de pessoas humildes, meus pais eram mineiros, vieram para Limeira e a nossa casa foi construída pelo sistema de mutirão com muita dificuldade. Me orgulho disso. Hoje conquistei o meu espaço profissional depois de muita luta e muito trabalho. Nada veio de graça para mim, não. Gostaria de lembrar que eu não tenho rancor nem ódio no meu coração, pelo contrário, tenho muito amor. E é o amor por Limeira e não concordar com a cidade continue abandonada, sem emprego, com um empobrecimento da sua população, é que sou candidato junto com o Carlos Mazzutti. A nossa proposta é fazer com que Limeira volte a ter emprego, fazer com que Limeira volte a ter mais recursos para investir na área da saúde e da educação. O prefeito municipal não pode ser inexperiente, o prefeito não pode ser frouxo, o prefeito não pode ficar entre duas opções sempre, ele tem que ter a posição dele. E firmeza e posição não se adquire, ela se tem. E isso eu tenho tido ao longo da minha vida, com muita determinação, com muita vontade para fazer uma cidade melhor. E é por isso que eu peço o seu voto. O prefeito não pode ser autoritário, mas ele tem que ser firme. O prefeito não pode ser frouxo, mas tem que ter posição. Por isso que eu peço, dia 2 de outubro, a onda... Tempo esgotado, candidato. Vamos encerrar o debate com a fala do candidato Cláudio Marques, do PT. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Quero agradecer à Rádio Educadora pela realização desse importante debate. A cidade de Limeira está se encaminhando para se decidir o seu voto. Pesquisas eleitorais não devem, não podem influenciar a decisão do eleitor. E nós temos muita certeza que iremos gastar até o último segundo desse processo eleitoral buscando demonstrar para a população de Limeira que o nosso programa de governo é o melhor programa para administrar a cidade nos próximos 4 anos. Sou a candidatura da esperança. Quero oferecer minha vida, minha história, minha imagem como uma alternativa de esperança para a população de Limeira. Sou do Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos de idade, moro no bairro Belim Ometo, tenho 33 anos, formado em filosofia pela PUC Campinas, através do programa Universidade para Todos, que alguns partidos foram até o Supremo Tribunal Federal tentando impugnar esse importante programa. Sou atualmente estudante de Direito do ISCA Faculdades e ofereço, assim junto com a Denise Lima, minha companheira, minha candidata a vice, nossa candidatura como uma alternativa de esperança para a população de Limeira. Somos a única candidatura que tem o efetivo compromisso com os interesses da população, a única. Portanto, peço para a população que possa acompanhar nossas propostas e no dia 2, votar 13, votar Partido dos Trabalhadores, votar nos vereadores e nas vereadoras do Partido dos Trabalhadores para construirmos uma cidade melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Cláudio Marques. Muito obrigado mais uma vez a todos os candidatos aqui presentes que mantiveram o alto nível do debate. Muito obrigado pela imensa audiência. Vamos às urnas votar de maneira consciente no domingo. Boa eleição para todo mundo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.